Fala, gurizada! Eu tô aqui na Alemanha, já faz um ano e meio na cidade de Bielefeld, eu tô na mesma cidade e eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi, o que eu mudei já em um ano e meio aqui na Alemanha e também alguma perspectiva sobre o próximo ano, talvez, ou o futuro próximo, um futuro próximo daqui a 6 meses, um ano, talvez, 2 anos, não sei. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. A verdade é o seguinte, muita coisa mudou na minha vida desde que eu vim pra cá, muita coisa mudou na minha vida pessoal, muita coisa mudou na minha vida estudantil, né? Muita coisa mudou na minha vida profissional também, eu sou completamente outra pessoa, mas tudo isso envolvendo a minha permanência aqui na Alemanha também, sabe? Quando eu vim pra cá, viemos eu e a minha mulher, e hoje ela não está mais aqui comigo, hoje eu estou sozinho. Muita coisa mudou na minha vida pessoal com isso também, porque nós tínhamos planos juntos e hoje em dia eu faço planos novos, que ainda nem sei ao certo quais são eles, mas eu faço planos novos, eu vou ter que buscar um outro meio de inventar o meu futuro, né? Não era a ideia. Quando viemos para cá, a ideia era passar uma temporada de verão, trabalhar um pouco e voltar para o Brasil. Já havíamos mudado isso e acabamos ficando permanentemente. Eu tinha um restaurante no Brasil, eu fechei esse restaurante, a minha ex-mulher também fechou o que ela tinha lá, né? Encerrou o serviço que ela tinha lá e a gente resolveu ficar. Eu tô aqui faz um ano e meio, são 18 meses na Alemanha e eu e minha esposa acabamos nos separando, a gente não tá mais junto, eu continuo aqui na Alemanha, eu fiz novos amigos, eu aprendi mais alemão, eu mudei bastante a minha visão sobre algumas situações, né? Até porque eu estava junto, sempre eram duas cabeças pensando, planejando, e agora eu planejo sozinho, eu posso ir para onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, é mais fácil de resolver alguma decisão como essa, por exemplo, mas hoje eu estou aqui na mesma cidade, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo aprendendo alemão. Lembrando, eu vim para cá, fiquei mais ou menos uns 6 meses sem aprender alemão praticamente, aprendendo só em casa um pouquinho, e então que eu fui começar o meu curso de alemão. Hoje nós estamos em outubro, eu comecei o meu curso em novembro de 2019, eu estou encerrando quase um ano de curso de alemão, e muita coisa mudou no meu aprendizado do idioma e, consequentemente, a vida na Alemanha muda também. Isso é mais legal, porque quando eu vim para cá eu não tinha amigos, eu não tinha outras pessoas com quem conversar, era muito difícil entender o idioma realmente era uma coisa muito, muito nova, e hoje em dia eu consigo ter amigos, eu consigo conversar. É claro que ainda me falta vocabulário, me falta palavras, eu faço muitos erros, mas eu consigo conversar um pouco em alemão, isso me faz uma nova pessoa. Eu falei esses dias para um amigo meu aqui que a gente não consegue. Eu sou uma pessoa no Brasil, eu tenho um modo de falar, um modo de rir, de contar piada. Até quando eu bebo, eu sou uma pessoa, sabe? Quando eu tô bêbado, quando eu tô sóbrio, eu sou uma pessoa no Brasil, porque eu consigo me comunicar. E aqui eu não consigo me comunicar, eu não consigo ser eu mesmo. Isso, por um lado, é ruim. Mas há um ano e meio aqui, eu já consigo um pouco mais ser eu mesmo. Eu consigo me comunicar, eu consigo fazer piada de vez em quando, eu consigo, sabe, contar uma história de vez em quando. Às vezes a história fica pela metade, não sai muito bem, mas eu consigo hoje ter amigos e isso me permite ser um pouco mais eu mesmo. Isso é uma coisa que eu estava sentindo muita falta nos primeiros 10 meses, no primeiro ano praticamente. Eu estava sentindo muita falta de ter amigos, de contar piada, de fazer alguém rir, de ter com quem conversar, sabe? De jogar um jogo. Nossa, eu estava sentindo muita falta disso. E hoje eu consigo fazer isso, eu consigo me reunir com o pessoal, conversar. O pessoal que está aprendendo comigo, normalmente é mais fácil, né? Quem fala alemão, quem é nativo alemão aqui é um pouco mais difícil, as pessoas falam mais rápido, elas falam... às vezes eu tento falar e elas não me entendem, e quando a gente está conversando com alguém que faz o mesmo curso que a gente consegue falar e a pessoa tem praticamente o mesmo vocabulário, então fica muito mais fácil. Mas eu consigo conversar com pessoas que são da Alemanha, mesmo faltando palavras. Às vezes eu mostro, às vezes eu enceno, às vezes eu faço alguma coisa que... ou eu tento mudar as palavras para tentar explicar o que eu quero,
mas assim, eu tenho um vocabulário que eu consigo me comunicar agora. Não sou fluente em alemão ainda, até essa entra na parte da expectativa para o próximo ano, porque daqui a um ano, talvez 2, é que eu posso pensar em talvez dizer que eu sou fluente em alemão. Mas nesse momento eu consigo me comunicar, mas eu não sou fluente em alemão. Eu não consigo resolver todos os meus problemas sozinho, eu não consigo entender tudo que as pessoas falam, mas eu consigo ter amigos, eu consigo ter com quem conversar, e é aí, a partir disso que vem a fluência, porque a gente consegue repetir as palavras, a gente consegue entrar num nível de aprendizado que é a gente consegue perguntar o que significa. A pessoa fala uma coisa que eu não entendi, eu consigo perguntar o que significa isso, ela explica com outras palavras, e então eu consigo associar o que é o significado daquela palavra. Esse é um outro nível de aprendizado quando a gente está aprendendo o idioma, e para mim, eu acho que eu estou entrando nesse nível, mais ou menos. Às vezes eu consigo perguntar, a pessoa explica, eu entendo. Às vezes ela explica com outras palavras, eu ainda não entendo. Então eu estou quase lá, estou quase lá. Mas essa é a experiência de 1 ano e meio na Alemanha, sendo que eu nunca tinha visto uma palavra em alemão antes disso, né? Eu nunca tinha nem bom dia, nem guten Tag, guten Morgen, eu tinha falado. Nem isso eu tinha falado. Nem isso eu sabia em alemão. Nunca tinha visto uma palavra em alemão. E agora eu consigo ter uma conversa em 1 ano e meio. Não sei se é muito tempo, não sei se é pouco tempo. Tem histórias de pessoas que estão aqui há 1 ano e conseguem se comunicar muito melhor do que eu. Tem histórias de pessoas que estão aqui há 2, 3 anos e conseguem entrar numa universidade, quer dizer, tem um nível bom do idioma já para entrar numa universidade. Não sei se eu estou bem, se eu estou mal, mas assim, eu estou aprendendo propriamente dito faz 1 ano, né? Eu entrei em novembro de 2019 e agora nós estamos em outubro, quase novembro já. E nesse 1 ano de aprendizado é que eu cheguei nesse nível. E mesmo assim, desse 1 ano eu passei muito tempo dentro de casa, teve tempo de quarentena do coronavírus, então muito tempo sem contato com outras pessoas. Foram nos últimos 4, 5 meses depois que eu me separei de fato, e até não tenho feito mais vídeo depois disso, mas depois que eu me separei de fato, que eu comecei a ter mais amigos, eu comecei a falar mais alemão mesmo, sabe? De tentar me comunicar em alemão e precisar também, não tem outra possibilidade. Então foi aí que meu idioma começou a trabalhar, minha cabeça começou a trabalhar um pouco mais. Então eu já tenho um certo orgulho disso, porque alemão não é um idioma fácil, não é mesmo. A pessoa tem que estudar, tem que sentar, tem que, de preferência, um curso, sabe? Tem que ouvir, sempre tem que ouvir. É um idioma muito difícil de tu identificar as palavras, juntar o contexto. Então, é complicado, mas assim, 1 ano e meio de Alemanha, além do aprendizado do idioma, eu não tenho mais a cabeça que eu tinha antes. Antes eu tinha um restaurante, eu tinha uma cabeça focada nisso. Hoje eu penso em outras coisas, sabe? Eu estou pensando em voltar a estudar, fazer um curso de outra coisa depois que eu aprender um pouco mais de alemão. Eu tenho aqui na Alemanha essa possibilidade. Então eu estou pensando em escolher uma área e fazer um outro curso, ao invés de nesse momento ter uma empresa própria de novo. E antes eu só pensava em ter o meu negócio. Eu vim para a Alemanha pensando em trabalhar um pouco para outras empresas, outros negócios e aprender um pouco mais para então ter o meu negócio de novo. Hoje eu estou começando a pensar que talvez seja melhor eu esperar um tempo a mais para ter o meu negócio de novo, sabe? Adquirir realmente outras experiências, mas não só de estar em uma empresa, mas num curso, sabe? Outras experiências diferentes. Porque aqui na Alemanha a gente tem um treinamento que permite que tu estude e ganhe um dinheiro ao mesmo tempo, sem que tu precise se matar, como a gente faz no Brasil quando a gente quer fazer um curso. A gente trabalha 8 horas durante o dia para chegar à noite e ir para o curso. Então tu sai de manhã às 6, 7 horas para voltar à noite às 11 da noite, às vezes meia-noite. E aqui na Alemanha não, aqui tu tem um horário e tu vai focar em uma coisa só, sabe? Tu vai receber um dinheiro para isso, tu vai fazer teu curso, tu vai trabalhar também, mas tu trabalha um pouco menos. E isso te dá uma possibilidade muito grande. E eu tenho essa possibilidade também, eu posso fazer isso. Então, é uma ideia que tem estado na minha cabeça dentro desse contexto todo. Quanto mais eu consigo me comunicar com as pessoas, mais eu começo a pensar quais outras possibilidades eu tenho aqui.
né? Quais outras chances eu tenho aqui? E fazer um curso é uma delas, é uma grande oportunidade. Eu não tenho como não pensar nisso, então entra na perspectiva do próximo ano, bem dizer. Eu estou perto de fazer a minha prova do nível B1 de alemão, e fazendo essa prova eu tenho mais um módulo que é o B2, e com esse módulo eu consigo fazer qualquer curso aqui, ou quase qualquer curso. Eu não consigo talvez uma universidade, mas eu consigo fazer o que a gente chama de curso técnico no Brasil, um Ausbildung aqui, e eu consigo fazer esse Ausbildung aqui. Então isso é bem interessante. Acho que vou fazer um outro vídeo falando só sobre o Ausbildung, para quem tiver interesse, para quem por acaso está por aqui e tiver interesse em saber sobre o Ausbildung. Eu não sei tudo sobre isso ainda, é só uma ideia que me falaram, entrou na minha cabeça e eu estou começando a pensar sobre isso. É uma possibilidade de quem tem um passaporte europeu pode fazer isso aqui, e tem muitos benefícios que às vezes no Brasil não é todo mundo que tem condições de ter. Eu não tive no Brasil essa condição. E aqui eu estou tendo uma segunda chance, propriamente dito. Eu posso, de repente, focar em estudar, fazer um curso e adquirir uma profissão sem aquela coisa de se matar 16 horas por dia, talvez, ou mais, para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Então, aqui a gente tem outras oportunidades. Não quero me estender muito nesse vídeo aqui, mas eu queria mais dar uma geral sobre o meu aprendizado nesse 1 ano e meio aqui. Muita coisa mudou na minha casa também. A minha casa é a mesma, eu estou na mesma casa, na mesma cidade, mas quando a gente se separa, a gente tem que mudar algumas coisas na vida, tem que mudar a rotina, para a gente não também pirar, né? Não pirar na batatinha. Então, mudei dentro da minha casa muitas coisas. Hoje eu estou dividindo a casa com uma pessoa que virou um grande amigo meu. Ele é filho de uma pessoa que sempre me ajudou aqui, nos ajudou aqui quando a gente precisou, eu e a minha ex-mulher. Ela é brasileira, né? Mas ela mora aqui há muito tempo, ela fala muito bem alemão, e ela sempre nos ajudou aqui. E o filho dela, ele não fala português, ele fala só alemão, ele fala inglês também, claro. Até fala um pouquinho de espanhol, ele fala um pouco de espanhol, ele fala um pouco de russo, ele gosta do idioma russo até, mas ele não fala português. Então a gente dentro de casa conversa só em alemão. E a gente conseguiu fazer uma amizade muito boa, sabe? É uma amizade muito legal, ele é um cara que me ajuda se eu preciso. Tem um documento que eu não entendi o que está escrito, ele me ajuda, sabe? Se eu tenho dúvida, alguma coisa do idioma, ele me ajuda. Eu comecei a jogar futebol no time que ele jogava, eu fui lá jogar um dia, o treinador gostou de mim e pediu para eu ir continuar indo, então agora que eu estou com um pouco mais de tempo, eu comecei a ir. E tem sido muito legal jogar futebol com o pessoal aqui, sabe? E é tudo em alemão, o cara tem que se livrar, tem que se entender tudo em alemão, e às vezes é muito difícil, e eu fico perdido, e eu pergunto de novo, e aí, às vezes é difícil, mas, cara, a vida é assim. Quando tu quer viver em outro país, tem várias situações que tem que se submeter, né? Eu posso dizer que essa de não entender uma situação num jogo de futebol é a menor delas, é a mais simples. O problema maior é quando tu tem que estudar, quando tu tem que trabalhar e tu não tá entendendo, sabe? E é uma coisa séria, o cara não tem muito tempo para te responder e tu precisa entender o que ele tá dizendo. Aí sim entra uma situação complicada. Mas no futebol é tranquilo, é só diversão, e se eu não entendi eu pergunto de novo, o cara repete de novo, tenta de novo. Esse meu colega de apartamento, ele me ajuda muito no futebol também, porque ele vem e me explica apontando, sabe? Tem que fazer isso, aquilo e tal. Então ele acaba me ajudando bastante lá também, e tem sido muito legal esse lado dessa nova fase. Claro que nem todos os lados são muito legais quando a gente se separa, né? A gente passa por situações um pouco que deixam a gente triste, né? E a gente tem que cuidar também para não ficar muito triste. A gente, quando mora no exterior, tá longe da família, longe dos amigos, não é todo dia que dá para ligar, não é todo dia que dá para conversar. Nós estamos a 5 horas de diferença do pessoal no Brasil, e às vezes é complicado ficar aqui sozinho, né? Muitas vezes é complicado ficar aqui sozinho, bate tristeza, a gente chora, a gente desanima. Eu passei algumas semanas sem vontade de ir para o curso de alemão,
e olha que o curso de alemão é o que mais me motiva aqui, e eu passei um bom tempo sem vontade de ir para o curso de alemão. Comecei a ir atrasado, aí comecei a faltar, aí eu pensei que ia perder o módulo, aí conversei com os professores, expliquei toda a situação também, continuei fazendo. Tem dias que não dá vontade de fazer muita coisa, mas faz parte do aprendizado também, sabe? Parte dessa separação, parte dessa situação, a culpa é minha, eu entendo, então eu tento trabalhar isso na minha cabeça e colocar na minha frente de novo quais são os meus objetivos, né? E são esses objetivos que vão me fazer levantar de novo e ir para frente de novo. É só assim que vai ser. Então, e tentar olhar uma coisa muito importante, é tentar olhar o lado bom das situações, né? Todo lado ruim existe um outro lado bom também. Então agora eu tenho outra vida, né? Perco coisas e ganho outras. Então agora eu tenho que olhar para o que eu ganhei, sabe? Eu ganhei aqui na Alemanha novos amigos, uma nova maneira de aprender alemão, sabe? Pessoas para aprender junto comigo, pessoas para conversar de uma maneira diferente, para trocar experiências. Quem me acompanha no Instagram tem visto, às vezes, algumas fotos com pessoas de outros lugares do mundo. Isso era um sonho meu, sabe? Ter amigos de outros lugares do mundo. Isso era uma coisa que eu vivo desde criança, na minha cabeça só. Não era uma grande possibilidade. Eu não venho de uma família com dinheiro, eu não venho de grandes possibilidades financeiras, sabe? Mas eu venho com uma vontade muito grande. E eu não sei porque eu me via conversando com outras pessoas ao redor do mundo. E hoje eu consigo sentar numa mesa com uma pessoa, com 6 pessoas diferentes, uma de cada lugar do país, e a gente consegue conversar. A gente consegue ter um idioma em comum, o que normalmente as pessoas têm o inglês. Mas eu ainda não falo inglês. Isso é outro vídeo que eu ainda tenho que falar sobre o meu desafio de 90 dias de inglês. Mas não vai ser agora, tô devendo esse vídeo ainda, não vai ser agora. Mas eu tenho um idioma em comum com as outras pessoas. E isso me faz feliz, isso me faz muito feliz de ter amigos com quem eu possa conversar em outros idiomas e eles têm outras coisas para falar, outras experiências. Todo mundo quer falar um pouco do seu lugar, da onde veio, como é. E isso é uma troca de experiência muito legal. Eu também falo das minhas experiências no Brasil. E para eles têm uma ideia do Brasil diferente do que é a realidade. Isso muda muita coisa, isso dá mais história para contar. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas enfim. Já me estendi bastante, eu queria dar um resumo desse 1 ano e meio aqui na Alemanha e espero que o próximo ano me traga ainda mais situações, oportunidades, porque cada dia mais eu estou aprendendo mais alemão, estou colocando em prática e daqui a pouco eu posso estar fazendo um vídeo aqui falando mais coisas sobre o idioma alemão, sobre o processo de aprendizado que eu tive e que também pode servir de ajuda para alguém, porque quando a gente está aprendendo o idioma, no início principalmente, parece que nada faz o idioma entrar na cabeça. Parece que nada ajuda, parece que não está adiantando nada, só que é um processo longo, é um processo que tem que ter muita paciência. E ainda assim, hoje, que eu consigo me comunicar um pouco mais, é difícil entender como eu estou aprendendo, sabe? Eu tenho que olhar para trás e pensar em como eu cheguei aqui. Que eu não falava nada, que não entendia absolutamente nada, sabe? Palavras que hoje eu conheço, eu ouvia no início, não fazia ideia. Frases inteiras que hoje eu entendo. Então isso é um processo que tem que ter paciência, persistência, e envolve uma série de motivação interna para tu entender que tu não vai perceber isso naquele momento, tu vai perceber o aprendizado ao longo do tempo. Tu vai, daqui a 6 meses, olhar para trás e tentar identificar a diferença. Tu não vai ver isso durante o caminho, durante o processo, dia após dia. Tu não vê, mas mesmo assim tu tem que repetir. Isso é uma coisa muito louca. Tá, gurizada? Tô devendo vídeo aqui. Quero fazer mais vídeo, outros assuntos. Vou tentar fazer outro agora mesmo, talvez. Mas agora que eu tô com um pouco mais de tempo, de repente eu posso retomar alguns vídeos aqui. Então, se tiver algum assunto, alguma dúvida sobre a Alemanha, ou também quiser me
trazer um elogio, trazer uma motivação, trazer uma palavra boa, é muito legal. Cada vez mais pessoas no meu Instagram têm me mandado mensagem dizendo, cara, que legal o que tu tá mostrando, que legal ver como tu tá vivendo, né? Saber como é que estão as coisas. Pessoas conhecidas, pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que eu acabei fazendo amizade por internet. Então tem de tudo um pouco, mas sempre que elas vêm falar alguma coisa, isso me motiva um pouco mais, isso me dá um gás e é bom ver que tem alguém olhando, sabe? É bom ver que tem alguém acompanhando e que às vezes eu estou ajudando alguém também, sabe? Às vezes eu estou falando uma frase, às vezes eu estou falando uma palavra que tocou essa pessoa, que chegou nela, e ela se identificou e eu estou ajudando essa pessoa também, sabe? Porque cada um vive o seu sonho, o seu desafio e a gente, de maneiras diferentes, tenta buscar o seu melhor, né? Então por hoje é isso. Já tem muito vídeo aqui. Até a próxima.